Presidente, gravação iniciada. Bem, então retomamos aqui a nossa sessão da manhã, dia 21 de outubro de 2020. Fizemos um pequeno intervalo. Vamos retomar agora com o processo número 48 da pauta. Estão presentes todos os conselheiros. Vamos, então, número 48 da pauta, contribuinte Maria das Dores de Oliveira Andrade, relatoria do conselheiro Mário. Presidente, eu comentei aqui antes do intervalo, ainda no início da sessão anterior, que esse processo ele também trata de abono variável, mas ele é um processo diferente, né? Porque ele não é de magistrado estadual, ele é de magistrado classista, né? Então, assim, é uma situação que eu particularmente não conheço, não sei do Maurício, se ele tem experiência disso lá na delegacia, conselheiro Pedro Paulo e até conselheira Maria Helena, se já enfrentaram essa situação, porque o juiz classista era aquele juiz que trabalhava na Justiça do Trabalho, então, pelo menos para mim, ele tem status de juiz federal. Então, eu fiz um encaminhamento aqui no meu voto, daqui a pouco eu passo a ler, mas eu estou, assim, aberto a discutir essa questão, a situação aqui, a situação em tese, né, pelo menos a questão da resolução do STF, do parecer da PGFN, tudo isso eu discuto aqui no voto, mas eu, sinceramente, não tenho a convicção de que a gente possa dar o mesmo encaminhamento que se deu à questão desses juízes classistas aos juízes da esfera estadual. Até porque existe aqui, e eu abri aí as folhas 40 do processo, né, claro que não tem, isso é um documento que foi trazido aos autos pelo próprio contribuinte, acredito eu, em que se diz, né, é um processo, não existe, não sei sequer, é um processo de uma associação chamada AJUCLA, né, que é a associação aí dos juízes classistas, né, não sei se existe ainda, mas enfim, esse documento, ele traz uma informação, que eu também não vou me pautar nessa informação, mas eu acho que é importante o senhor saber que existia uma ação judicial pleiteando esse tratamento, que é de considerar essa verba como uma verba não sujeita a incidência de imposto de renda, né? Então, esses juízes entraram na justiça, perderam na primeira instância, recorreram, ganharam, e aí depois teve um recurso, e ganharam no sentido de tratar essa verba como verba não sujeita à incidência do imposto de renda, então não é uma coisa assim muito simples, e aí depois teve um recurso do Ministério Público, e pelo que consta desse documento de folha 40, em algum momento eles desistiram desse recurso, porque, segundo se informa nesse documento, a própria Receita Federal já estava aceitando as retificações das declarações dos associados a essa entidade. Então, o que eu digo é que aqui a gente tem alguns ingredientes que eu gostaria de trazer para vocês, para que a gente possa fazer uma discussão assim, mais tranquila, e para que eu possa até ver com quem já teve a oportunidade de enfrentar essa questão, se conhece isso, se tem um encaminhamento diferente do que eu estou dando. Mas eu vou passar aqui, eu vou fazer a leitura do meu voto, e aí depois eu acho que, como eu disse anteriormente, eu fico aberto às considerações de vocês, né? Então, trata-se de pedido de restituições. Aliás, pelo valor do processo, acho que esse processo não chega a R$1.000, pelo que eu vi, pelo valor do processo, o trabalho é muito grande, né? Trata-se de pedido de restituição de valores referentes à retenção a maior de imposto de renda da pessoa física, incidente sobre 13º, exercício 2001 e 2002, fundamentado no caráter indenizatório da verba denominada abono variável à luz da resolução 245 do Supremo Tribunal Federal. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa,
atribuiu natureza indenizatória ao abono variável concedido aos membros do Poder Judiciário da União pela Lei 10.474, reconhecendo que os valores pagos a esse título não estão sujeitos à tributação do imposto de renda. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do parecer 529 de 2003, também manifestou entendimento no sentido de que a verba não estaria sujeita à tributação. Entretanto, a resolução do STF, bem como o parecer da PGFN, referem-se especificamente ao abono concedido aos magistrados da União pela Lei número 10.474 de 2012. Mas o que se discute no presente processo é se tal procedimento deve ser aplicado à verba recebida pelos juízes classistas. Com o advento do parecer 529, aprovado pelo ministro da Fazenda, portanto com força normativa, com força vinculante em relação aos órgãos da administração tributária, concluiu-se que o abono variável de que trata o artigo 2º da Lei 10.474 teria natureza indenizatória. Entretanto, dito para parecer claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na sequência. O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que abonos recebidos em substituição aos aumentos salariais sofrem incidência do imposto de renda. Após, faz ressalva de que, segundo o entendimento da mesma Corte, no caso de abono concedido como reparação pela supressão ou perda de direito, o mesmo tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN, seria esse o entendimento do STF manifestado por meio da resolução 245, relativamente ao abono variável e provisório previsto na Lei 9.655, com alteração estabelecida no artigo 2º da Lei 10.474 de 2002. Assim, claro está, a princípio, que o parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória do abono variável previsto nas referidas leis, acolhendo o entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito. Desta arte, ao tempo em que a resolução do STF não possui efeito de decisão judicial, o parecer 529 apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido aos magistrados da União, acatando interpretação da Suprema Corte quanto à natureza reparatória, especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono previsto no artigo 6º da Lei 9.655, com alteração estabelecida no artigo 2º da 10.474. Ademais, mostra importante fazer uma abordagem sobre a existência ou não do direito de tratamento igualitário entre os juízes tolgados e os temporários, classistas, no que se refere à natureza jurídica do citado abono variável e provisório. Conforme destacado na decisão de primeira instância administrativa, o Tribunal Pleno do STF, nos autos do mandato de segurança 21446-0BF, firmou o entendimento de que os representantes classistas da Justiça do Trabalho, ainda que ostentem título privativo de magistratura da magistratura e exerçam função jurisdicional nos órgãos de composição cuja composição integram, não se equiparam e nem se submetem somente por isso ao mesmo regime jurídico constitucional e legal aplicável aos magistrados togados. A especificidade da condição jurídico-funcional do juiz classista autoriza o legislador a reservar tratamento normativo diferenciado daquele concedido aos magistrados togados. O juiz classista, em consequência, apenas faz jus aos benefícios e vantagens que tenham sido expressamente otorgados em lei, em legislação específica. Em vista disso, e na mesma linha do acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, não se pode, a princípio, automaticamente concluir que a natureza jurídica indenizatória do abono variável e provisório concedido pelas leis 9655 e 10.474, estabelecida pela resolução 245 do STF, seja aplicável ao juiz classista. Assim, entendo que a decisão de primeira instância administrativa deve ser restabelecida para aplicar ao caso a regra prevista no parágrafo 1º do artigo
3º da 7713, que determina que constitui rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro e ainda os proventos de qualquer natureza, assim, também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes a rendimentos declarados. E diante do exposto, eu, como disse, aberto à discussão, eu estou conhecendo, a princípio, conhecendo o recurso especial e no mérito, o recurso é da Fazenda Nacional e no mérito, dando provimento a esse recurso. Microfone do Marilene. Obrigada, Rita. Você estava dizendo que eu estava sem voz, né? Obrigada. Porque meu microfone estava barulhento aqui, estava dizendo que ele estava barulhento. Querem discutir ou podemos já tomar os votos? Podemos? Bom. A diferença é só, presidente, para ter certeza que a diferença é que, nesse caso específico, só porque trata dos juízes classistas, né, Mário? A única diferença é para aquilo que a gente analisou, né? Então, perfeito. Sim. Mário, você falou que tinha uma ação judicial, aí não há renúncia ou perda de... Não, essa ação é uma ação da associação. É da associação, né? Isso, é da associação, e não existe, assim, eu não consegui, e já se fala isso desde a decisão de DRJ, eu não consegui, ninguém, né, os julgadores de primeira instância e do colegiado ordinário, não associaram essa ação, não existe uma comprovação de que ela, no caso aqui, a recorrida, ela sequer fizesse parte dessa associação e tal, porque está nos autos e eu achei interessante e importante fazer essa. Esclarecido? Podemos, então, iniciar? Ana Cecília e quem perguntou, Pedro Paulo, podemos, então? Pode, sim. Tá. Então, o conselheiro, então, está conhecendo o recurso e no mérito dando provimento. Conselheira Ana Cecília. Então, como aqui se trata, né, de magistrado da Justiça do Trabalho, justiça especializada, não faz parte da justiça comum, que seria no caso federal, eu também vou acompanhar aqui o relator pela inaplicabilidade desse parecer, dando provimento ao recurso. Conselheiro Pedro Paulo. O relator. Conselheiro João Vitor. Eu estava dando uma olhada na jurisprudência do STJ, e ela conseguiu ganhar essa discussão judicial, Mário, de receber esse abono, mesmo sendo juíza ou juiz classista, porque parece que a jurisprudência do STJ hoje ela é desfavorável, né? Ela não concede esse abono. O abono, aliás, ela diz que é exatamente esse abono. Eu tenho até uma certa dúvida, lá no despacho decisório da Receita Federal, a pessoa, no caso aqui, a contribuinte, ela defende que recebeu especificamente esse abono, e tem essa questão que você colocou, que esse abono, que as decisões, elas realmente são desfavoráveis a eles, né, porque o regime jurídico é um regime jurídico diferenciado. Então, João, eu não consegui, assim, como ninguém discutiu se era ou não era realmente esse abono, entendi. Eu não consegui ver. Tem razão. Então, mas enfim, eu realmente não sei se em algum momento ela recebeu verba dessa natureza. De todo modo, ela pede só para retificar, para receber alguma diferençazinha lá de 13º salário. Ok, eu vou acompanhar o relator. Conselheiro Maurício. Com relator, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Eu vou abrir a divergência. Eu acompanho também o relator. Então, o 48 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento. Eu só vou ver a questão do retorno aqui, presidente. Tá. Dá uma olhada enquanto eu registro o resto. Vencida a conselheira Rita, que lhe negou provimento. Ele negou o provimento. Aí só o Mário vai olhar agora, né? Se tem o retorno.
Mas no caso não era de restituição? É restituição, não tem retorno, não. Tá. Então, o 48 da pauta ficou, então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento. Vencida a conselheira Rita, que lhe negou provimento. Agora, então, passamos para o número 50 da pauta, continua de relatoria do conselheiro Mário, o contribuinte Almir Edson Leles Lima, é o recorrente. Graças a Deus que o 50 já é uma coisa mais tranquila, que é a questão aí de URV do Tribunal da Justiça da Bahia. Aqui nós temos, a mesma discussão que a gente já fez aqui em inúmeras situações, né? Então, passo ao voto aqui rapidinho, presidente, só para ver se tem alguma questão. O recurso interposto pelo contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecida. Nós temos também contra-razões tempestivas da Fazenda Nacional. Trata-se de autorização relativa ao imposto de renda 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação como tributável de rendimentos declarados como isentos, recebido do Tribunal de Justiça da Bahia a título de URV. A matéria que subiu é única e exclusivamente a questão da natureza da verba. Eu, na mesma linha do acórdão recorrido, eu estou considerando o contribuinte pugna para que se considere a natureza como indenizatória. Eu estou na linha do acórdão recorrido, considerando essa natureza como remuneratória e afastando a possibilidade de equiparar essa verba à verba de magistrados e Ministério Federal. Então, presidente, eu estou conhecendo o recurso especial do contribuinte, no mérito eu estou negando provimento a esse recurso. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Com relação a essa matéria, considerando algumas poucas especificidades também, eu já tinha me curvado ao entendimento do colegiado, eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, 50 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Aí, então, vamos para o 51 da pauta, de relatoria da conselheira Rita, contribuinte João Batista da Silva. É um recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, devolvendo a esse colegiado a discussão acerca da manutenção do lançamento relativo à omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, determinando tão somente o recálculo do imposto de renda com base nas tabelas progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos. Essa matéria também já foi amplamente discutida aqui no colegiado, então, adotando o entendimento majoritário também fixado pelo colegiado, eu estou dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional para determinar o recálculo relativo às parcelas que foram recebidas acumuladamente pelo contribuinte. E no caso em questão, eu não vislumbrei a necessidade de retorno dos autos ao colegiado. Ok, então você está dando provimento, né, Rita? É isso que a Fazenda está pedindo. É isso que ela está pedindo. Ok. Conselheiro Mário. Acompanha a relatora. Conselheira Ana Cecília. Com a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Conselheiro Maurício. Com a relatora. Conselheiro Marcelo. Acompanho, relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, no 51 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, vamos para o 52 da pauta, o item 52 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Cecília, contribuinte Marcos Pereira de Azevedo.
Microfone. Só, tá abrindo aqui rapidinho. Opa, que foi? Aqui, sim. Só um pouco, gente, tá só abrindo aqui. Aqui a gente tem recurso especial interposto pelo sujeito passivo, e a matéria que foi admitida para a gente discutir foi a questão da glosa de empréstimos realizados entre pessoas físicas parentes. Aí aqui as alegações que foram trazidas pelo contribuinte foi no seguinte sentido: a fiscalização, estando vinculada ao entendimento do parecer normativo, no sentido de que é irrelevante a forma pela qual o empréstimo se exteriorize, deveria ter aceito como prova os instrumentos produzidos pelos mutuantes em total consonância com o artigo 136 do Código Civil. Durante a fiscalização, os mutuantes e a recorrente juntaram provas pertinentes e produzidas à luz das disposições legais vigentes da efetividade dos empréstimos. Mesmo assim, a fiscalização manteve a glosa. A glosa foi mantida porque a fiscalização entendeu que a única prova apta a demonstrar a efetividade dos empréstimos seria a transferência bancária. A inversão do ônus de prova foi legal. Como não disse que o critério adotado no acordo recorrido também não encontra supedâneo legal. Apesar de impugnado o fato de a fiscalização não ter juntado documentos essenciais por ela produzidos durante a ação fiscal, dentre eles os fluxos financeiros, motivação de transformação do MPF, e as declarações da mãe, irmão e tio do recorrente, e dos exercícios de 2000 e 2001, modelo significado da esposa da recorrente. Então, apesar de impugnado, a fiscalização não juntou esses documentos. Aqui são as alegações do contribuinte. Em contrarrazões ao recurso do contribuinte, a Procuradoria da Fazenda Nacional sustenta que o recurso especial não deve ser conhecido por ausência de similitude fática, pois nos acórdão os paradigmas dos sujeitos passivos apresentam documentos além da declaração de ajuste anual para comprovação do empréstimo. No acórdão de final 286, o contribuinte apresenta, além das declarações, a prova da capacidade financeira do mutuante. E no de final 331, o sujeito passivo apresenta, além das declarações, contrato de mútuo assinado pelas partes e por 2 testemunhas. Aqui são a breve síntese dos argumentos da Fazenda, e quando eu enfrento aqui a matéria, a gente acaba tocando nesses pontos, porque inicialmente eu enfrento a questão do conhecimento. Então, aqui eu coloco a ponderação que foi feita pela Fazenda Nacional, no sentido de que não há similitude entre o acórdão recorrido e o paradigma. Eu faço a transcrição, um quadro comparativo entre o acórdão recorrido e o paradigma de final 286, é só um dos paradigmas, porque o despacho de admissibilidade apreciou só esse paradigma. E aí a gente percebe pela comparação aqui que o acórdão recorrido, ele não considerou os empréstimos porque não houve nenhum tipo de prova que pudesse corroborar o que o contribuinte estava alegando. Aqui, pelo recorrido, a gente verifica que os contribuintes envolvidos na operação devem não só informá-lo em suas declarações, foi a única prova que ele apresentou, mas também cercar de cautela para que se intimados apresentar documentos que comprovem a transferência dos valores mutuados. Aí aqui afirma-se que o contribuinte intimado a comprovar os empréstimos afirmou que as notas promissórias estavam em poder dos credores, e nessa conformidade a autoridade fiscal intimou os contribuintes que teriam concedido o empréstimo, mas estes também não forneceram nenhum documento. Por outro lado, o acórdão paradigma, ele se baseou na seguinte situação fática: o recorrente trouxe à colação, além de sua declaração de rendimentos, também de sua irmã, sendo que o mútuo está devidamente declarado em ambas, trazendo ainda cópia da escritura pública de venda de um imóvel feita pela mutuante, o que prova a sua capacidade financeira para a realização do mútuo. Então, aqui pela leitura deles dois, pela análise dos acórdãos mencionados, nota-se a existência de diferença fática relevante no tocante à comprovação dos empréstimos. No acórdão recorrido, restou vencedor o entendimento no sentido de que os contribuintes envolvidos na operação devem não só informá-la em suas respectivas declarações de ajustes, mas também cercar-se de cautela para se intimados a apresentar documentos que comprovam a efetiva
transferência dos valores. Já no paradigma, o paradigma analisou um arcabouço probatório distinto, pois o recorrente trouxe a colação além de sua declaração de rendimentos, também de sua irmã, sendo que o mútuo está devidamente declarado em ambas e trazendo ainda cópias da escritura pública de venda de imóvel feita pelo mutuante, o que prova sua capacidade financeira para a realização do mútuo. Então, portanto, depreende-se dos julgados a ausência de similitude fática, pois as provas juntadas no paradigma são mais robustas em comparação com as constantes do acordo recorrido, motivo pelo qual não se identifica a divergência jurisprudencial suscitada. Assim, eu estou entendendo que, com relação a esse paradigma, não se deve conhecer do recurso especial interposto pelo sujeito passivo. Aí a gente tem uma questão que o segundo paradigma ele não foi apreciado. Aí eu não sei, esse seria um segundo ponto, porque se não for conhecido o recurso com base nesse paradigma, a gente teria que fazer uma resolução para complementar a admissibilidade do recurso. Aí dependeria da análise dessa matéria do primeiro ponto, que é a questão do conhecimento com base no primeiro paradigma. É sempre o que a gente tem decidido, né, Ana Cecília, nesses casos que a gente chega à conclusão que, assim, o relator chega à conclusão, a gente já tem um fumo, né, de que esse paradigma não serviria, a gente realmente tem um retorno. Bom, você então está encaminhando como uma resolução para complementação de admissibilidade? Sim, no primeiro ponto eu menciono a questão do conhecimento apenas para que os senhores, né, saibam que eu não estou conhecendo por conta da ausência de similitude fática, mas aqui eu estou encaminhando no sentido de, a partir do que se extrai do despacho de admissibilidade de folha 568, quanto à matéria da glosa de empréstimos realizada entre pessoas físicas parentes, foram apresentados dois paradigmas, um deles foi apreciado, mas o paradigma de final 331 não foi apreciado, uma vez que monocraticamente se entendeu que o primeiro seria suficiente para demonstrar o dissídio jurisprudencial. Desse modo, entendo pela necessidade de conversão do julgamento em diligência para que seja realizada a complementação da admissibilidade relativa à matéria em comento, com base no acórdão paradigma 106, dígito 13331. Ok, sim, esse mesmo sempre tem sido nosso entendimento, né? Claro que para você, é importante colocar essa questão do conhecimento do único paradigma analisado naquela matéria, porque o colegiado pode entender, contrariamente ao relator, né? Entender que demonstrou a divergência. Aí, nesse caso, não precisaria retornar. Por isso que é importante trazer sempre isso, quando tiver essa problemática, né? Que a gente não pode simplesmente... Isso, por exemplo, a gente não faz por despacho, de forma alguma, porque o colegiado poderia entender que esse paradigma teria demonstrado, aí não precisaria retornar. Bem, então a conselheira está entendendo que esse paradigma não se presta a demonstrar a alegada divergência, por isso, então, está propondo a conversão do julgamento em diligência para que se complemente o exame, fazendo o exame desse paradigma, desse segundo paradigma. Sim. Conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, 52, por unanimidade de votos, conhecer do... Não, nem é conhecer, né? Converter, não se sabe ainda se vai conhecer ou não, né? Converter o julgamento, resolve, né? A resolução resolve. Converter o julgamento do recurso em diligência. A gente já tem até um padrão para isso. A Câmara recorrida, vou botar por hora assim, depois a gente adapta para o nosso autotexto. A Câmara recorrida para complemento do exame de admissibilidade. Eu ponho sempre assim, né, do recurso especial, sempre eu ponho com posterior retorno à relatora para prosseguimento. E aí, Ana Cecília, você no seu voto está bem claro qual né, porque a gente tem que deixar bem claro que a gente já viu que às vezes tem mal entendido, a pessoa às vezes analisa mais ou menos do que deveria. Então, ali está bem claro no seu voto que o complemento é para analisar
desse acórdão, Sim. esse paradigma, então nem vou por aqui, põe só complemento, tá bom? Ok. Então, isso foi unânime. Passamos, então, para o número 53 da pauta, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, contribuinte Luiz Paulo Orlando. Presidente, esse processo aqui é um recurso especial do contribuinte. Eu não estou conhecendo do recurso, então eu vou logo direto ao voto, que aí fica claro. Aí eu digo assim, a recorrente aponta suposta divergência quanto ao tratamento dado no caso de não se reconhecer o direito à compensação em razão de a fonte pagadora não ter realizado o recolhimento do imposto retido, sendo que em ambos os casos, ou seja, no paradigma e no recorrido, teria havido pedido de compensação por parte da fonte pagadora. Registre-se por relevante que, tanto no caso do recorrido como no do paradigma, os contribuintes foram apontados como sendo diretores da empresa, fonte pagadora. No caso, não se considerou direito à compensação do imposto de renda na fonte, apesar de ter sido feita a retenção, porque os contribuintes, nos casos, eram diretores, aí já tem uma jurisprudência nesse sentido. Pois bem, no caso do acordo recorrido, o fundamento para não se acolher a compensação como prova de que teria havido recolhimento do imposto retido foi o fato de que não estava especificado quais os valores retidos por contribuinte, quais os valores retidos por contribuinte compunham o valor que estava sendo compensado. Aí eu cito aqui o trecho do acordo. E assim, no tocante ao pedido de compensação mencionado pelo recorrente, observa-se que referido pleitos, pedidos mesmo de compensação, referidos pleitos não individualizaram os beneficiários, indexistindo, portanto, nos autos elementos de prova hábeis a demonstrar que o IRF, informado pelo recorrente como compensação do imposto devido em sua declaração de ajuste anual, teria sido incluído nos pedidos de compensação apresentados à autoridade competente. Ressalte-se ainda que os comprovantes de inscrição em dívida ativa colacionados no processo de folhas tais tratam de períodos distintos daqueles informados na DIF apresentada pela fonte pagadora, sendo que em relação ao mês de julho de 2001, o valor ali constante é bem inferior ao declarado como retido. Como se vê, digo eu, o acordo recorrido em momento algum rejeitou em tese o pedido de compensação como comprovação de quitação do imposto retido. O que decidiu o recorrido foi que não havia provas de que os valores referentes ao imposto de renda do contribuinte estavam incluídos no débito objeto do pedido de compensação. A situação tratada no paradigma é bem outra. Vejamos o que diz o julgado a respeito. Abro aspas. De pronto, deve-se ressaltar que o pedido de compensação a que se refere a autoridade fiscal foi formulado pela pessoa jurídica tal, sendo certo que, muito embora o contribuinte seja sócio da referida empresa, o resultado da apreciação do pedido de compensação não pode atingir o contribuinte no seu pleito de ver compensado o imposto de renda retido na fonte com o devido na declaração de ajuste anual. No pedido de compensação, folhas tais, verifica-se que a fonte pagadora reconhece a existência dos débitos de imposto de renda retido na fonte no Código 0561, de sorte que o possível indeferimento do pedido de compensação terá como consequência a cobrança dos referidos débitos da pessoa jurídica. Em nenhuma hipótese poderá o contribuinte que sofreu o ônus da retenção do imposto de renda ser impedido de fazer a compensação do imposto retido na fonte com aquele apurado na declaração de ajuste anual. Note que decidiu o paradigma, o decidido aqui, eu vou corrigir isso aqui.
foi o de que a pendência no julgamento do pedido de compensação não poderia restringir o direito de um contribuinte compensar o imposto de renda comprovadamente retido. Em momento algum se discute o fato de que o imposto foi retido e integra o parcelamento. Ora, nesse aspecto, não há divergência entre o paradigma e o recorrido. No recorrido, em momento algum, se nega a possibilidade de a compensação, ainda que pendente de apreciação, legitimar o direito à compensação do imposto de renda na fonte. O fundamento para se negar a compensação foi outro, de que não se poderia afirmar que o imposto de renda referente ao contribuinte integrasse o pedido de compensação, questão não aventada no paradigma. Não há, portanto, similitude fática, eu não estou conhecendo o recurso. Não sei se ficou claro, né? Quer dizer, na verdade, no acórdão recorrido, o que se está dizendo é que, na verdade, não há prova de que foi realmente incluído na compensação. E no paradigma, o que se está dizendo é que o fato de ter sido feito o pedido de compensação, de não ter sido pago, mas ter feito compensação, não exclui o direito do contribuinte compensar, mas sem discutir. Entendi. Então, Ok. eu estou não conhecendo o recurso. Podemos, então, passar para os votos? Querem algum esclarecimento? Bem, conselheiro Mário. Acompanhe o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o número 53 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora passamos para o 54 da pauta, de relatoria da conselheira Rita, contribuinte Antônio Cláudio Pereira Rolim. Esse é um recurso por contrariedade à lei da Fazenda Nacional, obviamente, para discutir a questão da existência de pagamento para fins de aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, declaração de decadência. Passo direto ao voto, que eu acho que ele já é compreensível. Tem uma questão de conhecimento, conforme exposto no relatório, trata-se de recurso especial por violação à lei ou evidência de prova, fundamentado na argumentação de que o acórdão recorrido teria aplicado de forma equivocada o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, uma vez que ainda existe nos autos a comprovação da ocorrência de pagamento antecipado. Nesse cenário, pugna pela aplicação do artigo 173, inciso 1, com consequente afastamento da decadência. Seguindo destacado pelo exame de admissibilidade de folhas 203 e 214, o recurso foi recebido com base na regra vigente da portaria 147 de 2007, que possuía a seguinte redação: transcrevo o artigo 7º para os senhores. Observamos que o critério de admissibilidade desse tipo de recurso de interposição privativa da Fazenda Nacional era objetivo, exigindo apenas a condição da decisão ter sido proferida de forma não unânime, como ocorrido no caso. No mais, é relevante destacar que tanto o artigo 17 do Decreto 7235, que trata do PAF, quanto o artigo 5º do citado, o artigo 7º do Regimento Interno, então vigente, são expressos no sentido de que o pré-questionamento ser regra aplicável apenas ao contribuinte. Não poderia ser diferente, pois, via de regra, a primeira oportunidade de a Fazenda Nacional se manifestar nos autos se dá com a interposição do recurso especial. Nesse sentido, e aí é em razão de uma argumentação trazida em sede de contrarrazões, pelo não conhecimento, eu estou ratificando o despacho de admissibilidade para conhecer do recurso interposto. Sim. Alguém querem julgar antes o conhecimento ou julgamos junto? Podemos julgar conjuntamente? Vamos julgar, então, junto com o mérito. Quanto ao mérito, relevante fazer considerações sobre a premissa fixada pelo acordo recorrido. Estamos diante de lançamento para exigência de imposto de renda pessoa física relativo ao ano calendário de 1999. Concluiu o colegiado que o fato gerador do imposto no presente caso se deu em 31 de 12 de 99, pois o rendimento decorre de ação trabalhista recebida pelo contribuinte. O rendimento decorre de ação trabalhista recebido pelo contribuinte e está sujeito ao ajuste anual. Assim, considerando a intimação do lançamento se deu em 23 de 8 de 2005, caracterizado estaria a decadência. O objeto do lançamento se limita à discussão de, sendo a exigência motivada por inexatidão decorrente do preenchimento da declaração de ajuste apresentada pelo contribuinte e inexistindo o pagamento
do tributo, nos termos do artigo 149, inciso 5 do CTN, estamos diante de lançamento de ofício, atraindo a regra do artigo 173, inciso 1, do mesmo diploma legal. Transcrevo para os senhores a doutrina com relação da doutora Cristiane Mendonça sobre a questão de decadência e prescrição, e também faço menção sobre os julgamentos do repetitivo do STJ, para ratificar a tese de 5 anos, mas desde que haja, de fato, a comprovação do pagamento, e ao final do voto, eu esclareço que, portanto, a tese trazida pelo recurso especial está em conformidade com o entendimento majoritário e vinculante da jurisprudência, no sentido de que o que se homologa é o pagamento. Assim, na ausência dolosa ou culposa do pagamento, resta ao fisco identificar o tributo devido mediante procedimento fiscal, que culminará com o lançamento de ofício e, como tal, será esse lançamento regido pelo artigo 173. Considerando que o fato gerador do imposto de renda é complexívo, findando-se em 31 de dezembro de cada ano, tem decidido esse colegiado que devem ser considerados como pagamento apto a atrair o artigo 150 qualquer valor antecipado que esteja relacionado ao fato gerador do imposto. Assim como o presente lançamento envolve para fato gerador sujeito ao ajuste anual, qualquer valor pago por meio de retenção na fonte, carnê-leão, imposto complementar ou recolhimento do saldo do imposto apurado no mesmo período seria apto a atrair a regra decadencial do artigo 150, parágrafo 4º. Entretanto, da análise da declaração de folhas 91, e eu peço aos senhores para darem uma olhada também, onde se constata a inexistência do imposto a recolher no período, o contribuinte foi incluído na faixa de isento, e diante da afirmação de que os valores omitidos somente foram levados ao conhecimento da fiscalização, quando da análise da declaração de 2001, folhas 89, forçoso concluir pela inexistência de pagamento ou declaração de débito, situação que atrai a aplicação da regra do artigo 173, inciso 1. Então, diante de todo o exposto, eu dou provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda para afastar a decadência, devendo os autos retornar ao colegiado de origem para análise das demais questões de mérito trazidas no recurso voluntário. Sim, ficou entendido? Esse recurso é um recurso que ainda já é, como é que a gente fala? Residual, né? Mas até no manual de admissibilidade tem uma explicação sobre ele, né? Inclusive, era muito... tivemos até o CARF até antecipou, o CARF não, os conselhos mesmo, anteriormente, a posição do próprio STF, que finalmente, nesses casos de contrariedade à lei, ele desatrelou, né, a admissibilidade do mérito, senão quem analisava a admissibilidade estaria já usurpando a competência da instância superior para também tratar do mérito. Né? Então, era uma coisa que não era tão simples, por isso que a conselheira Rita até trouxe bastante essa problemática, né? E só porque não sei se todos já tiveram essa oportunidade de ver esse recurso, acabou na época do CARF, né, quando nasceu o CARF, com o regimento da portaria 256, porém, houve uma regra de transição que, se a decisão fosse ainda dentro da vigência do regimento anterior, aí sim a Fazenda ainda teria direito a esse recurso. Bem, fazendo esse pequeno adendo aí, a conselheira Rita está conhecendo e no mérito, dando provimento ao recurso, né? Não tem efetivamente pagamento nem por... Aqui eu até queria que quem pudesse dar uma olhada no lançamento, porque assim, o que eu entendi do lançamento foi que o contribuinte recebeu em outubro de 99 uns valores recebidos de uma ação trabalhista. Ele tem a declaração dele referente a esse ano calendário de 99, está juntada às folhas 91. Foi uma declaração apresentada no modelo simplificado. Eu não consegui identificar na declaração que esse valor recebido dessa ação trabalhista tenha sido declarado nessa oportunidade. Até tem uma declaração de rendimento, um apontamento de rendimentos tributáveis e um apontamento de rendimentos isentos, mas os valores deles não são compatíveis.
E tem uma informação da autoridade fiscal no sentido de que a fiscalização só tomou conhecimento do recebimento desse valor dessa ação trabalhista quando da verificação da declaração de 2001, referente ao ano calendário de 2000. Então, eu estou chegando à conclusão, então, que com relação a essa declaração de folhas 91 do ano calendário 99, não houve pagamento e também não foi informado pelo contribuinte nessa declaração o recebimento desses valores. Sim. Qual ano calendário em questão? 99. 99? 99. Não, parece que não tem mesmo registro, não. Estou dando uma olhada aqui, né? Eu estou tentando ver se houve alguma retenção sobre esses valores, mas não houve nem retenção, né? Ele não, na declaração dele, ele não informa imposto retido. Então, por isso retenção em 2000. Então, sim, mas ele teria omitido o rendimento, não? Esse rendimento de ação trabalhista foi omitido, né? Então, eu queria ver se no cálculo que o fiscal fez para lançar, se naquela planilha de cálculo lá tem evidência de alguma retenção, né, de fonte. Eu não estou achando, parece que não houve retenção nenhuma desses valores. Aparentemente não houve, não, viu, Maurício? Então, estou vendo aqui. É difícil, né? Normalmente eles retêm alguma coisa. Aí, assim, o fiscal, ele afirma que ele ficou sabendo desse valor em 2001, na declaração de 2001, mas aí, eu não sei se o contribuinte declara isso em 2000, mas aí se ele tivesse declarado em 2000, acho que a gente não teria também o lançamento. Sim. Bem, eu também não vi, mas, enfim. Querem olhar mais ou podemos já tomar os votos? Então, estamos julgando, então, o número 54 da pauta. A conselheira, então, está conhecendo do recurso e, no mérito, dando provimento. Conselheiro Mário. Acompanha a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. A relatora, presidente. Conselheiro João Vitor. Posso fazer uma vista de mesa? Eu vejo rapidinho isso. Pode. Então, vamos deixar, por enquanto, a vista de mesa e... Depois... Você vai olhar, confere para mim o retorno, por favor. Isso, ok. Vista de mesa, mas ainda vamos julgar isso na nossa reunião do mês, né? Bem, e claro, se aí o conselheiro quiser depois a vista mesmo, até para o mês que vem, não há problema, sabe-se que não há problema. Mas eu só para registrar aqui que, para o nosso apoio, não sei, agora com essa nova automatização aí do PGD, do processo, sempre o processo fica valendo sempre no momento que ele é julgado, né? Então, eu já estou dizendo que ele não vai sair com vista, ele está só por enquanto num status esperando uma vista de mesa só. O 55, vamos passando então para o 55 da pauta, registrando aqui que já votaram nesse processo o conselheiro Mário, né, a conselheira Ana Cecília e o conselheiro Pedro Paulo, não é isso? Só para registrar, depois, claro que não foi proclamado ainda o resultado, sempre pode se alterar. Número 55 da pauta, de relatoria ainda da conselheira Rita, contribuinte Reinaldo Alberto Nery de Lima. Aqui é um recurso especial da Fazenda Nacional. Esse, sim, é a discussão acerca da incidência de imposto de renda sobre auxílio moradia recebido por membro do Ministério Público do Amazonas, se eu não me engano. Tem uma questão de conhecimento, eu passo ao voto.
Conforme exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra o entendimento da turma ACO, que afastou a incidência do imposto de renda sobre as verbas pagas ao contribuinte a título de auxílio moradia. O contribuinte é funcionário do Ministério Público do Estado do Amazonas e, nos termos da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público, Lei Complementar 11 de 93, recebeu valores de auxílio moradia com a finalidade de custear despesas com habitação em comarca que não havia residência oficial. Segundo o acordo recorrido, a verba foi paga nos moldes da lei estadual, lei essa que não exigia do respectivo beneficiário a comprovação da destinação dos valores. Nesse cenário, concluiu-se pela manutenção do caráter indenizatório da verba, por força do artigo 25 da medida provisória 2158, dígito 35. Consta do acordo, abro aspas. Examinando-se os dois dispositivos acima transcritos, verifica-se que o auxílio moradia recebidos pelos membros do Ministério Público do Estado do Amazonas satisfaz os 3 requisitos previstos no artigo 25 da medida provisória, visto que é pago por pessoa jurídica de direito público, não integra a remuneração do beneficiário e é pago somente nas comarcas em que não exista residência oficial, ou seja, em substituição ao direito de uso de imóvel funcional. Cumpridos esses 3 requisitos estipulados pela lei, há de se reconhecer a isenção do auxílio moradia recebido pelo contribuinte, sendo irrelevante a comprovação de pagamento de aluguel correspondente ao valor total da verba recebida, conforme exigido pelo fisco, uma vez que a lei que outorga a isenção não requer tal condição. O lançamento relativo ao acórdão paradigma trata de situação revestida de especificidade que afasta a semelhança fática entre os julgados. Embora, em um primeiro momento, os trechos citados pela recorrente possam levar ao entendimento de que a simples ausência de comprovação da utilização do valor do custeio da moradia seria elemento que, por si só, afastaria a aplicação do citado artigo 25, outros elementos de significativa relevância foram utilizados pelo colegiado paradigmático. O acórdão paradigma, ao analisar o auxílio moradia pago pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, considerando a comprovação de o pagamento ser realizado indistintamente a todos os magistrados, inclusive aos aposentados, como era o caso do contribuinte ali autuado, concluiu ter a verba natureza de remuneração, integrando os subsídios recebidos pelos magistrados daquele Estado. Relevante transcrever parte do voto que eu leio para os senhores. Na realidade, a verba em questão corresponde a um percentual do subsídio, não tendo nenhum caráter indenizatório, pois pode ser utilizado de maneira que melhor convier ao beneficiado. Ademais, é atribuído indistintamente a todos os magistrados, não levando em consideração o custo de moradia de cada região. Nos termos em que foi pago, correspondente a um adicional de salário com todas as características de acréscimo patrimonial. Assim, considero se tratar de verba integrante da remuneração do beneficiário e, por isso, não se enquadra nos termos do artigo 25. Acrescenta-se ainda que se reconhecesse o caráter indenizatório do auxílio moradia, isso somente seria possível para magistrados da ativa e nunca para aposentados, como é o caso da recorrente. Afinal, o artigo 25 exige que o benefício seja pago em substituição ao direito de uso de imóvel funcional, não sendo lícito se falar nesse tipo de residência para quem não mais exerce a função. Na verdade, o fato dessa verba ser paga também a servidores aposentados reforça a convicção em sua natureza de acréscimo patrimonial tributável, fecho aspas. Percebemos, portanto, a meu ver, divergências relevantes. Inexiste, no caso paradigmático, norma específica estadual prevendo a condição para o pagamento da verba. A verba foi paga à totalidade dos magistrados estaduais, inclusive para aqueles já aposentados, o que afastaria, inclusive, a conclusão pelo direito de utilização de imóvel funcional. No caso aqui analisado, a classificação da natureza da verba como indenizatória levou em consideração previsão específica da lei estadual, tendo sido mencionado ainda haver comprovação da condição do contribuinte estar locado em comarca desprovida de residência oficial, segundo a declaração da Procuradoria-Geral de Justiça, juntada às folhas 35. Nesse cenário, a partir do conjunto de elementos, seria irrelevante a comprovação de que o pagamento de aluguel correspondesse ao exato valor da verba recebida. Assim, em que pese o argumento da Fazenda, eu entendo que não restou caracterizada a divergência entre os julgados e deixo de conhecer do recurso.
Bem, 55, então, da pauta, a conselheira Rita não está conhecendo. Querem discutir ou podemos já passar para o voto? Tomar os votos? Conselheiro Mário. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho a relatora. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Maurício. Relatora. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho. Então, 55 por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, então, passamos para o número 56 da pauta. De relatoria do... Sim? O item 54 eu já analisei. Eu estava terminando já de analisar. Perfeito. Quer voltar lá? Pode Vamos voltar, então? Vamos voltar, então, acho que ainda ele fica na mesma sessão. Vamos voltar, então, para o 54, que a conselheira, era um caso de decadência, né? A conselheira Rita estava conhecendo e, no mérito, dando provimento, recurso de contrariedade à lei, e aí votaram com a conselheira Rita os conselheiros Mário, Ana Cecília, Pedro Paulo, e aí, então, chegamos no momento de votação, de voto do conselheiro João Vitor, que pediu a vista de mesa. Pois não, conselheiro João Vitor. Ano base 99, não encontrei nenhum recolhimento e nem retenção, então eu vou acompanhar a relatora. Obrigada. Conselheiro Maurício. Eu também dei uma olhada, também não localizei retenção, vou acompanhar a relatora. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho, então, o 54 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Aí, então, passamos... Só para eu ver o retorno aqui, rapidinho. O retorno, Vou confirmar, eu tinha notado que era com retorno. Normalmente Sim, tem retorno. mínimo advogado, despesa de advogado, deve ter esse pedido, né, talvez. Bom, tem várias matérias. Tá. Então, eu vou aqui só comentar, né, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento com retorno dos autos, né? A gente já tem um padrão dos autos ao colegiado recorrido para apreciação das demais questões do recurso voluntário. Então, todos concordam com esse retorno, porque todos julgaram dando provimento, então já ficou consignado aqui, não tem nenhuma ressalva. 56 da pauta, então, de relatoria do conselheiro João Vitor, contribuinte Sérgio Bassi Gomes. Recurso especial da Fazenda, para a discussão da matéria relativa à dedução indevida de despesas no livro caixa, melhor dizendo, que é a remuneração de terceiros sem vínculo empregatício. Deu-se provimento ao recurso neste ponto, para afastar essa glosa e considerar como devida a dedução de terceiros sem vínculo empregatício. E a Fazenda Nacional apresentou o paradigma final 344, segundo o qual seria indedutível no livro caixa o pagamento de remuneração de terceiros sem tal vínculo com o contribuinte. O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso especial e apresentou contrarrazões, as quais basicamente afirma que o recurso fazendário não deve ser conhecido ou sucessivamente ser desprovido. Quanto ao conhecimento, eu entendo que a recorrente demonstrou, sim, a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente, mesmo porque, como pontuado no exame de admissibilidade, o paradigma invocado pela Fazenda Nacional entendeu haver vedação legal expressa para a dedução de despesas com remuneração paga a terceiros por trabalho sem vínculo empregatício, o que seria exatamente o caso dos autos aqui, onde residiria, então, e subsistiria essa interpretação divergente dada pelo acórdão recorrido e acórdão paradigma. Quanto à matéria, justamente sobre essa dedução do livro caixa desse tipo de despesa, e iniciando o julgamento, eu entendo que o primeiro óbice ao provimento do recurso fazendário reside no fato de que o próprio acórdão de impugnação da DRJ da BHE entendeu ser dedutível o pagamento de terceiros, mesmo sem vínculo empregatício. Eu transcrevo um trecho do voto, depois eu posso abrir o processo e evidenciar isso para os colegas. Então, a DRJ superou esse óbice, segundo o qual apenas despesas com
com terceiros com vínculo empregatício seriam dedutíveis, foi superado pela DRJ, e essa, na verdade, era a única acusação fiscal. Então, diante da inexistência de recurso de ofício, tal questão foi superada pela decisão de primeira instância, e sequer se poderia, essa questão sequer se poderia ser invocada pelo CARF no julgamento do recurso voluntário, sob pena de reformácio impégios. Diz a DRJ, inicialmente, cabe afirmar que tem razão o impugnante, ao alegar que pagamentos realizados com terceiros, mesmo sem vínculo empregatício, podem ser dedutíveis a título de livro caixa da base de cálculo do imposto de renda. Esse é o que a DRJ julgou. E na descrição de fatos e enquadramentos legais, isso está na E-Folha 15, vê-se que esse fora o único óbice levantado pela fiscalização. De tal forma, em superado tal obstáculo, a DRJ não poderia ter levantado novo impedimento à dedução da despesa no livro caixa, como bem colocado pela decisão recorrida. A DRJ acrescentou um fundamento diferente, segundo o qual o contribuinte teria que demonstrar a imprescindibilidade, a necessidade dessa despesa. Isso não constava na acusação fiscal. Foi por essa razão que a DRJ julgou improcedente a impugnação. Embora tenha superado aquela questão levantada pela acusação fiscal, ela encontrou um segundo óbice. Bom, o segundo óbice ao provimento do recurso fazendário é que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil admite tal dedução conforme perguntas e respostas. É o item 415 do perguntas e respostas. Diante do que já foi exposto, sobretudo no tocante ao fato de DRJ ter superado a questão relativa ao vínculo, sequer seria necessário cogitar da necessidade da despesa. Todavia, considerando que eu poderia ser vencido no ponto atinente à vedação da reformácio impégios, ainda cabe ponderar que as circunstâncias de terceiros exercerem a mesma atividade fim do contribuinte não afasta a dedutibilidade necessidade do gasto, mas ao contrário, a reafirma. Com efeito, nessa hipótese, tal remuneração está notoriamente interligada às transações ou operações praticadas pelo sujeito passivo, que revela a sua necessidade, a percepção da renda e a manutenção da fonte produtora. Veja-se nesse sentido o artigo 47, parágrafo 1º da Lei 4.506/64, segundo o qual são operacionais as despesas não computadas nos custos necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, e que são necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. Segundo o professor Luiz Eduardo Schwerer, não há como afastar a dedutibilidade de despesas imprescindíveis à obtenção dessa riqueza, e o direito à dedutibilidade de despesa baseia-se, portanto, na concepção de que apenas a renda líquida deve ser tributada. Logo, o recurso fazendário deve ser desprovido. Então, basicamente, o primeiro fundamento, que eu acho que é o mais importante, é que a acusação fiscal havia alegado que essa despesa não seria dedutível porque não haveria vínculo empregatício. Essa é a acusação fiscal. A DRJ, embora tenha concordado, acrescentou um segundo elemento, que seria a necessidade de comprovação da necessidade dessa despesa. E aí julgou improcedente a impugnação. Quando foi para a turma ordinária, o conselheiro Leberson, ele observou bem que a única matéria que estaria em discussão seria essa questão do vínculo empregatício, e que isso seria superável, e que foi superado, inclusive, pela própria DRJ. Esse é meu voto. Estou só dando uma olhadinha aqui, tá? Você está dizendo que na autuação não faz diferenciação se é aquela despesa de custeio ou despesa, ou outro tipo de despesa, é isso, né? Isso está lá na descrição dos fatos, folha 15. Sim, eu estou olhando. E aí, então, a DRJ diz, não é só isso, pode ser sim, se for outro tipo de despesa. Isso. E aí, criou um outro óbice. Sim. Entendi. Podemos... E tem alguma questão de conhecimento? Não. Na minha ótica, não. Houve questionamento, né, por parte do sujeito passivo, mas eu entendo que foi demonstrado, sim, a interpretação divergente. João, eu te confesso que eu não consegui entender muito essa discussão a respeito desse reformacho impégios. Eu estou lendo aqui, eu estava acompanhando a leitura, e aí é porque eu não entendi mesmo o que
isso, o que está no recurso, está em contra-razões, porque me parece... Você acompanha o debate, a discussão que tive agora com a doutora Maria Helena? Oi? Eu posso, assim, Pedro Paulo, me ajuda aí, esse tema a gente quase não pega aqui, mas já pegamos algumas vezes. Veja se é isso que eu estou entendendo. Pedro Paulo, estou falando que isso era um assunto muito comum nas nossas anteriores. Então é o seguinte, a autuação foi simplesmente porque, olha só, está escrito aqui, ó, a análise do livro caixa apresentado mostra as seguintes despesas indedutíveis, tanto despesas com terceiros sem vínculo empregatício autônomos, tanto perito autônomo, tanto casa do Whisky Brands, sem previsão legal. Só uma parte, presidente, só uma parte nesse ponto. A única despesa que foi aceita, que está em discussão, é essa primeira aí, despesas com terceiros sem vínculo empregatício. Perito então, não está em discussão, nem casa não foi aceita, né? Que não foi aceita, que você está falando. Na verdade, assim, não está em discussão mais perito Entendi. E casa do Whisky. O que a gente está julgando aqui, você está falando, não é isso? Isso, exatamente. Então, vamos nos concentrar na primeira, 336, então é essa aí, ó. Isso. A análise do livro caixa apresentado mostra as seguintes despesas indedutíveis. Despesas com terceiros sem vínculo empregatício, autônomos. Aí diz assim, complemento. Pagamento a terceiros só são dedutíveis se houver vínculo empregatício. Aí, claro, o que eu acho que é a questão que o João Vitor está colocando, vê se eu estou errado, é que, na verdade, pode ter duas naturezas, né? Ou aquela para manutenção, ou então aquele outro tipo. E aí, aqui não se fez essa diferenciação. E aí, quando chegou na DRJ, a DRJ disse assim, não, pode ter sim, não é só o fato de ser sem vínculo empregatício, pode sim ser sem vínculo empregatício, mas só se for da outra natureza. E para outra natureza teria que demonstrar tal coisa. É isso? Isso. Isso está na folha 128, Mário. Folha 128. Inicialmente, cabe informar que tem razão impugnante. Aí ela diz que realmente não há necessidade de vínculo empregatício, mas que seria imprescindível que ficasse demonstrada a relação entre as despesas e a atividade profissional do notificado. Eu estava com dúvida nesse negócio do reformácio impérios, mas, de fato, o Cleberson, ele trata dessa questão, dessa inovação no voto dele, João. Isso. Era só uma dúvida mesmo, porque eu ainda não tinha me confrontado aqui com a decisão da turma ordinária. Cabe informar que tem razão impugnante ao alegar que pagamentos realizados com terceiro membro sem vínculo podem ser dedutíveis, tá? Porém, para fazer jus a tal dedução, o contribuinte deve demonstrar que se trata de despesas de custeio necessárias à percepção, sendo indispensável que fique demonstrada a relação entre as despesas e a atividade profissional, bacharel em ciências contábeis. Os gastos objeto de dedução do livro... Sim. Bom, ficou entendido, Mário? Pedro Paulo, você deve lembrar já do que a gente já teve até essa... Já ok, né? Tudo ok? Então, o conselheiro João Vitor está conhecendo e negando o provimento, não é isso? Isso. 56 da pauta. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro Maurício. Maurício está sem microfone. Acompanho, presidente, desculpa. Tá, conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, porque aí realmente na autuação já deveria ter dito, né, que por causa por não ter vínculo empregatício e tal coisa. E é despesa de tal coisa, mas, na verdade, ficou muito amplo, né? Realmente a DRJ emprestou, no meu entender, também um fundamento para que não havia, né, no auto de infração esse fundamento. Eu pergunto para o colegiado sobre a segunda parte do voto, se o colegiado entende que eu devo retirar, porque... Eu acho desnecessário, João, porque pelo primeiro já foi aqui, né? Você entendeu, né? Exatamente isso. O colegiado também, não sei se ele se debruçou sobre essa característica do pagamento. Né? Isso, sobre a questão da necessidade da despesa, presidente. Eu acho que isso não precisaria constar no voto.
Não, não. Eu também acho, eu não tinha olhado sobre, não tinha visto isso aqui. Peraí, conselheiro, deixa eu só chegar aqui, porque eu coloquei várias coisas aqui, várias peças aqui, agora eu perdi o voto seu aqui. Ele saiu. Bom, deixa eu só olhar aqui. Você iria até onde? Eu iria só até o perguntas e respostas. Ah, sim. Tá, ok. Eu concordo. Se você concordar, sim. Tô tirando, então. Concorda? Ou seja, retirando esse pedaço, ninguém tem nada contrário a alterar o voto, né? Ok. Alguém altera? Não. Então, por unanimidade de voto... A ementa tem alguma objeção por parte do colegiado? Deixa eu ver, no mérito... Legal. Aliás, essa questão de ementa, viu, gente? Às vezes, a gente aqui na sessão, é muita coisa para olhar, às vezes eu não olho, confesso que às vezes não dá para você olhar tudo com toda atenção. Aí, muitas vezes, eu, na hora de que vou assinar o voto, eu percebo alguma coisa e aí mando de volta. Mas sempre a gente está sujeito também a discutir isso, né? Se a gente, na hora, olhar alguma coisa, já pode falar, porque a ementa também é objeto de julgamento. Mas, assim, como a gente nunca vai imaginar que a ementa está, vamos dizer, contrária ou não está de acordo com o voto, muitas vezes a ementa fica um pouco relegada. Aí, às vezes, quando eu vejo alguma coisa, ou às vezes algum errinho, alguma coisa mesmo que... Às vezes eu já falo sempre isso para vocês, às vezes a ementa o voto de vocês vai ser citado num trabalho, num livro, num artigo, numa coisa qualquer, aí vocês dizem assim, tinha esse errinho aqui, eu não vi. Então, às vezes, se eu vejo alguma coisa também, eu volto. Mas aí a gente tem sempre como discutir isso. Se a decisão de primeira instância supera o único óbito se levantado pela... Ele existe recurso de ofício. É incabível levantar. Sim, eu não vejo problema, não. Alguém vê problema com a emenda? Não, tá bom. Tá. Perfeito, então. Obrigado, presidente. Tá. Então, o último, vamos terminar agora. Então, o último da pauta é da conselheira Rita, o contribuinte João Batista Pires. Nesse processo, acho que a gente está diante de um caso de aplicação de sumo, um recurso da Fazenda Nacional, discutindo a necessidade de agravamento da multa por não cumprimento das intimações pedidas pela autoridade fiscal. O presente recurso devolve a este colegiado a discussão acerca do agravamento de multa de ofício aplicada por ausência de cumprimento de intimação expedida pela autoridade fiscal e lançamento de omissão de rendimento caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada, artigo 42 da Lei 9.430. Sustenta a Procuradoria que não se pode confundir a existência de presunções legais com a penalidade que é aplicada em razão da inércia do contribuinte em atender às intimações do fisco no prazo assinalado. Inexistindo a exigência legal de efetivo prejuízo para o agravamento da multa. Consoante se extrai do relato fiscal, o contribuinte não respondeu ao termo de intimação que determinou a comprovação da origem dos depósitos recebidos em suas contas correntes, caracterizando-se a presunção da omissão de receitas descritas no artigo 42 da Lei 9.430. Também, em decorrência do não atendimento da intimação, o imposto apurado foi acrescido da multa de embaraço à fiscalização definida no inciso 1, parágrafo 2º do artigo 44 da mesma lei. Em que pese o argumento exposto em sede de recurso especial, é relevante destacar que hoje temos jurisprudência pacificada sobre o tema, foi aprovado pelo Pleno em 3 de setembro de 2019, a súmula CARF número 133, com o seguinte teor, abro aspas, a falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos não justifica por si só o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receita ou de rendimento, fecho aspas. Assim, por força do artigo 45, inciso 6 do atual RICAF, deve-se manter a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Diante do exposto, eu estou negando o provimento ao recurso. Bem, conselheira Rita só reivindica rendimentos aqui no consulado do Estado. Lá em cima. Até porque agora a gente vai ter as duas coisas. Nesse parágrafo 1. Receita, vou tirar, omissão de rendimento. Porque a pessoa física. Bem,
A conselheira, então, o caso da súmula, né? Já é um caso conhecido. Conselheiro Mário. Eu acompanho aí, já tirando, só se trocar o negócio dos rendimentos aí. Conselheiro Pedro Paulo. Rendimento, né? Estou brincando. Acompanha, companheira, a conselheira Rita. Conselheiro Pedro Paulo. Ana Cecília, não? Ai, desculpa, Ana Cecília, não sei por que eu acho que eu não sei o quê. Mas Ana está Cecília, acompanhando. desculpa. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, o 57, conhecer, e no mérito, recargue. Provimento. Desculpa, o óculos está ficando pouco aqui. Ainda bem que vocês estão falando agora na hora, tão rápido. Na verdade, seria bom se as telas ficassem Na ordem, né? Não, eu estou toda hora... Bom, Cada gente, hora em olha... lugar. Tá, olha, então retornamos às 14, pode ser? Retornamos às 14, eu agradeço ao apoio pela extensão aí pequena, mas que foi feita, né? Obrigada. Então, podemos então interromper, retornamos às 14 horas, tá certo? Tchau, bom almoço para todos. Bom almoço para todos. Bom almoço para todos.